Estou com uma nova aquisição e vim aqui mostrar para vocês. Dá uma olhada. Disciplina positiva de A a Z. 1001 soluções para os desafios da parentalidade. E hoje eu quero compartilhar com vocês um tópico. O que é esse livro? É como se fosse um manual prático que te fala assim, você tem problema com criança que não dorme. Te dá as possíveis soluções, né? Te dá umas ideias do que você pode fazer. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre eletrônicos, TV, videogame, celular. Hoje é segunda-feira, véspera de feriado de carnaval, e provavelmente amanhã a maioria das crianças que vão ficar em casa, não vão ter aula, vão ficar no celular, vão ficar nas telas, porque não tem nada para fazer. Então vamos ver o que a Jane Nelson fala sobre isso para nós. Eletrônicos, TVs, videogames, tablets, computadores, etc. E também celulares, né? Aí ela dá o exemplo de uma pessoa que mandou uma pergunta para ela, que é a seguinte: meus filhos jogariam videogame ou assistiriam à televisão o dia todo se eu permitisse, exceto pelo tempo que eles iriam passar com um fone colado nas orelhas. Eles passam horas no computador enviando mensagens instantâneas para até 26 pessoas ao mesmo tempo. Eles podem digitar mensagens em seus celulares com os 2 polegares mais rápido do que eu posso digitar com todos os 10 dedos. O cérebro deles está fervendo? Onde está a atenção deles? E as habilidades sociais? Eu me preocupo com o que eles podem encontrar quando navegar na internet. É difícil separá-los de seus aparelhos eletrônicos para jantar com interação social. Eu sei que devo limitar o uso dos eletrônicos, mas não sei como vencer essa batalha. Você tem esse tipo de problema em casa? Se você não tem, ergue as mãos para o céu, porque a maioria das famílias, a maioria esmagadora, tem esse tipo de problema. De não saber colocar limites, inclusive crianças que nem conseguem comer se não for com o celular. Tem que estar o tempo todo com tablet, com celular, com algum tipo de tela. Nós precisamos analisar algumas questões. Em primeiro lugar, nós somos a última geração que passou por uma transição onde não existia esse tipo de coisa e agora existe. Ou seja, eu, Juliana, tenho uma parte da minha vida onde a televisão praticamente não fazia parte, porque nem existia tantos programas assim, né? Tinha só aquele canal aberto que a gente assistia e que determinados horários muito restritos era para o público da minha idade, que na época eu era pequena ou adolescente. Então eu tinha lá, por exemplo, a novelinha de adolescente, que na época era bem diferente de hoje em dia, mas vamos supor, era das 6 às 7 da tarde. Então você tinha o dia inteiro para você fazer um monte de coisa, aí das 6 às 7 sentava para assistir uma novelinha. Ok, era isso que tinha. Hoje em dia, eles têm assim, um leque de escolhas o tempo todo, não tem pausa, não tem descanso. Então eu lembro quando eu era pequena, se eu quisesse assistir um desenho, tinha o horário para assistir desenho. De madrugada, não tinha desenho para eu assistir. Não tinha por que ficar acordada. Hoje em dia, nossas crianças, se elas quiserem assistir desenho a madrugada inteira, elas têm esse acesso, entende? Quais são os problemas? Primeiro que eu falei para você, nós somos a última geração que não conheceu isso, não conheceu a era tecnológica do jeito que ela é hoje e passamos a conhecer. Ou seja, nós passamos por essa transição de não ter celular e de repente surgir o celular. Você, quando era pequeno, não tinha celular. Seu pai, sua mãe não tinha celular, seu avô, sua avó não tinha celular. Quem tinha celular era gente muito rica e era raro você ver. Quem tinha celular ficava exibindo para todo mundo, porque não era todo mundo que tinha. Então, se nós que passamos por essa transição, e você há de convir comigo, que tem muita gente da minha idade, inclusive mais velha, viciada em celular, imagine as crianças que já nasceram com o celular na vida delas. Elas não conseguem nem imaginar como seria a vida delas sem o celular. Então, imagine isso. Primeira coisa que você tem que saber, criança até 2 anos de idade não deve ser exposta a telas.
Eu sei que você deve ter feito isso, pelo menos com televisão pro seu filho. Eu fiz com a minha filha, porque eu não sabia que fazia mal na época, né? E aí me falavam, a criança gosta de galinha pintadinha. Eu nem sabia o que era galinha pintadinha. Depois que eu tive a minha filha, que eu conheci patati patatá, galinha pintadinha, e ela gostava. Daí eu colocava pra ela assistir, eu assistia junto, a gente cantava as musiquinhas e tudo mais. O que é aconselhado? Que criança até 2 anos de idade não tenha acesso a telas. Isso provoca hiperativismo. Muitas das nossas crianças que são hiperativas, que são diagnosticadas com TDAH, mudanças não no comportamento da criança, porque a criança não vai mudar o comportamento. Na verdade, você tem que fazer mudanças na vida dela. E eu sei que vai ser muito difícil, porque uma criança viciada em telas, ela tem ataques de birra, ataques de nervo, crises de abstinência. Resumindo, crises de abstinência por causa de tela, que é muito semelhante à crise de abstinência por causa de droga. Porque na verdade está muito relacionado uma coisa com a outra, né? Os dois liberam substâncias que causam prazer, que causam bem-estar, né? Tanto as telas quanto as drogas. Então poderíamos comparar as telas às drogas. Sim, poderíamos. O que acontece? Se você deixa a criança desde muito pequena com acesso a esse tipo de informação, é muita informação para a cabecinha da criança, do cérebro que está em formação. Isso pode causar inclusive dores de cabeça, dores nos olhos, né, por excesso de estar assistindo, e as crises de abstinência que eu já te falei, que é terrível. Às vezes seu filho está tendo uma crise de abstinência por causa de tela e você nem sabe o que está acontecendo. Você fala, o que está acontecendo com essa criança, né? Ela está agressiva, ela está inclusive se machucando a si mesma, né? Machucando os outros, não consegue parar quieta. E aí muitas vezes a criança que está com esse estado, que eu chamo de um estado, porque o diagnóstico fala, por exemplo, do hiperativismo, a criança é hiperativa. Gente, quando você diagnostica que uma criança é hiperativa, você está colocando nela um peso, tipo assim, ela nunca mais vai deixar de ser. E não é assim que funciona, né? Se você mudar os seus hábitos, muitas crianças já saíram desse processo de hiperativismo, que era um estado por causa do que estava acontecendo ao redor dela. Então, na verdade, era uma reação ao que estava acontecendo, não que a criança era assim, nasceu hiperativa. E aí, muitas vezes, a gente vai dar remédio para a criança por causa do hiperativismo, só que, ao mesmo tempo, a gente soca o celular na criança, que é para ela ficar quieta. Eu entendo que é difícil o processo do desmame, né? Mas ele precisa existir. E aí, olha os conselhos que a Jane Nelson nos dá. Ok. Bem-vindo a Gen M, geração multitarefa. Os eletrônicos vieram para ficar, ok? Nosso palpite é o de que haverá mais aparelhos eletrônicos inventados antes que este livro seja impresso. Televisão, videogames, DVD, players, tablets, telefones celulares, computadores e internet, eles não são maus. Não são maus, gente. Mas podem se tornar um problema real ao interromper um acontecimento quando todos estão plugados em equipamentos eletrônicos, geralmente muitos ao mesmo tempo. Então não é que sejam maus, é que nós fazemos mau uso. É a mesma coisa, você pega uma faca, você pode usar ela para cortar uma fruta, você pode usar ela para cozinhar e você pode usar ela para matar alguém também, não é verdade? A mesma faca. Então o que vai é a sua atitude, o problema não é a faca que é ruim. O problema é a sua atitude com relação a isso. Então a mesma coisa acontece com as telas. Você e sua família pararam de fazer refeições juntos? Pararam de ter discussões juntos, frente a frente, reuniões de família, jogar juntos, conversar no carro enquanto dirigem? Os eletrônicos podem ser divertidos, informativos e ajudar as crianças a desenvolver muitas habilidades transferíveis quando usados com consciência. No entanto, o uso excessivo pode criar problemas sérios. Elimine a batalha decidindo o que você fará, sendo gentil e firme e envolvendo as crianças na criação de diretrizes saudáveis para o uso de equipamentos eletrônicos. Sugestões do que você pode fazer. Dê escolhas limitadas às crianças. Você pode assistir 1 ou 2 shows. O que você escolhe? Então, quer assistir uma série? Tá bom, você pode assistir 1 ou 2
2 episódios da série. O que você escolhe? É dar escolhas para a criança, mas escolhas limitadas dentro daquilo que você acha que seria saudável para ela. Não é você vai assistir o dia inteiro ou a semana inteira, não é assim. Você vai colocar escolhas limitadas, tá bom? Você pode jogar videogame por meia hora ou pode assistir a meia hora de TV. E essa meia hora tem que ser controlada, porque senão vai passar a meia hora e passa bem rapidinho, eles não vão perceber e eles vão continuar, e se você não tirar, eles não vão sair sozinho, tá? Não pense que você vai falar pro seu filho, ó, você tem meia hora de televisão, e passou meia hora, ele vai sair da televisão. Não vai, é você que tem que tomar uma atitude. Ok, você pode assistir a TV por 30 minutos antes ou depois do jantar. Então, o que a criança vai escolher? Se ela vai querer antes ou se vai querer depois do jantar. O que ela não escolhe? Os 30 minutos. Ela não escolhe se ela vai querer mais. Pode até escolher menos, mas mais do que isso não. Então, são escolhas limitadas, mais uma vez. Você pode gastar 2 horas por dia em tempo de tela. Você decide sobre uma programação de sua escolha e eu verifico se isso funciona bem para mim também. Então, é isso uma escolha que você pode dar para a criança. É lógico que essa criança que você está dando essa escolha não é uma criança de 2 anos de idade, né? É uma criança que já tem a capacidade de fazer essa escolha. Uma coisa bem legal que você pode fazer também é determinar, por exemplo, quanto tempo você vai assistir de celular, o dobro de tempo você tem que ler um livro. Um exemplo. Ah, você quer assistir meia hora de celular? Então durante 1 hora você tem que ler e depois você tem que me contar o que você aprendeu para ver se realmente entendeu, né? Isso para crianças que já conseguem ler. Se você tem regras na sua casa e seus filhos sabem que você é uma pessoa que impõe essas regras e que respeita essas regras, vai ser mais fácil. Por exemplo, aqui em casa, a televisão ela não fica ligada sob hipótese nenhuma. Eu sei que tem lares em que a televisão fica ligada o tempo todo. Gente, a primeira coisa que você tem que fazer é desligar a TV. Porque, desculpa. Lá vai estar passando propagandas que de repente você nem tá vendo, nem tá assistindo e que estão entrando no subconsciente da criança, mesmo não estando na frente da televisão. Então é uma influência sonora que você tá lá na cozinha, você não tá prestando atenção no que tá acontecendo, mas está entrando dentro de você, tá? Por mais que você não acredite nisso, já foi cientificamente, inclusive, comprovado que nós mesmo dormindo, a gente assimila tudo. Então imagine acordado, né? Tudo que está acontecendo ao redor, você está captando. Só que conscientemente não tem como a gente explicar isso, né? Ah, todas as coisas que você vê, né? Provavelmente se você olha para um lugar que tem muitas coisas, um armário, por exemplo. Abre o seu armário, dá uma olhada e depois tenta lembrar quais as cores você viu, quais as roupas você viu. Você vai lembrar de pouco, não muito. Mas se você estiver sob hipnose, você lembra de muito mais. Ou seja, o subconsciente armazena muito mais do que o consciente. Isso você precisa estar ciente, tá bom? Então não permita sua TV ligada em casa o dia inteiro, é você que manda nela, não é ela que manda em você. Então aperta o botãozinho, desliga e determine horários para ela ser ligada. Aqui em casa a TV é ligada de noite, quando meu marido chega para assistir um jornal, alguma coisa assim. Durante o dia inteiro ela fica desligada. E as crianças, o dia delas assistirem é de sexta e de sábado. Quando é feriado nós negociamos. De domingo nós negociamos também, mas aí são feitas negociações para o dia. Mas no geral não pode de segunda a quinta. Então, como eles já sabem, se eu chego, por exemplo, falo que já aconteceu, gente, eu vou mudar a regra. A partir de hoje, se vocês querem jogar meia hora no celular? Queremos, a empolgação é instantânea, né? Então vocês podem ler 1 hora de livro, ou estudar 1 hora de piano, ou alguma coisa assim, durante 1 hora, para depois ficar meia hora no celular. Topam? Eles topam na mesma hora, porque eles ficam sem o dia inteiro. Agora, se é uma criança que já fica o dia inteirinho nas telas, você vai fazer uma negociação dessa, lógico que não vai dar certo. Por quê? Porque ela tá acostumada a ficar 12 horas por dia no celular, sei lá, 10 horas por dia no celular. Então, primeiro você tem que estabelecer as outras regras na sua casa. Qual o horário que a sua criança vai dormir, até que horas ela pode ficar acordada, tudo isso tem que ser pré-estabelecido, porque se seu filho está acostumado a ficar até 2 horas da manhã no celular, até meia-noite no celular, até 1 hora da manhã no celular, você vai negociar o que com ele?
Você vai falar, ah, você vai ficar só meia hora? Ele vai ter uma crise de abstinência, jamais vai aceitar. Então, primeiro você tem que começar na base. Não permita a TV nos quartos dos seus filhos. Não coloque televisão, computador. Não permita isso no quarto dos seus filhos. Ah, mas meu filho precisa estudar, ele precisa de um computador. Separa um cantinho da casa onde o computador fique acessível para que todos vejam. Aí você já vai estar evitando um monte de coisa, porque sozinho no quarto ele tem acesso a coisas que dentro de num corredor, por exemplo, da casa, vamos supor que você não tenha um lugar específico para colocar o computador, separa lá no corredor, coloca uma mesinha, coloca o computador, seu filho vai estar lá fazendo, tem fone de ouvido, não tem desculpa de que vai atrapalhar, né? Coloca um fone e fica fazendo o trabalho dele, você tem acesso ao que ele está assistindo, ao que ele está fazendo, tá? Converse com seus filhos sobre o que eles estão assistindo, do que eles gostam e o que eles estão decidindo sobre isso. Desligue a TV quando houver violência. Não permita violência na sua casa. Discuta comerciais com seus filhos e explore com eles o que é publicidade. Decida o que você fará e o que você não fará. Se você não quer que seus filhos passem muito tempo assistindo a TV ou gastando tempo em jogos de computador, não os compre. Se tiver que trabalhar para ganhar dinheiro, a fim de pagar por essas coisas, estarão fazendo algo além de assistir às telas. No caso aqui já está falando de filhos que já são adolescentes, pré-adolescentes, né? Já tem condição de ganhar um dinheirinho para poder comprar os jogos deles e tudo mais. Então aí já é uma questão que eles já vão ter que pensar em como ganhar dinheiro, não vão ficar o tempo todo focados nisso. Inclusive, conheço jovens que começaram a empreender porque queriam comprar um videogame novo e aí descobriram formas de ganhar dinheiro, gostaram disso e abandonaram o videogame e agora estão empreendendo. Então pode ser uma coisa boa também. Observe o seu próprio comportamento. Se você assistir à TV ou usar outros aparelhos eletrônicos excessivamente, não conseguirá convencer seus filhos de que muito não é bom para eles. Você fica o dia inteiro assistindo TV, o dia inteiro no celular, e aí você vai falar para os seus filhos não ficarem, o exemplo fala muito mais alto. Infelizmente ou felizmente, o seu exemplo vai falar mais alto do que as suas palavras. Por outro lado, se você vive uma vida equilibrada, terá uma base sólida para ensinar seus filhos a fazerem o mesmo. Eu sou apaixonada por livros, então quando chega um livro em casa eu faço questão de fazer uma festa. Hoje em dia eles até já sabem. Quando chega aquele pacotinho da Amazon, que geralmente eu compro de lá, aí eles falam, mãe, chegou. Aí eu falo assim, vocês sabem o que é? Eu duvido que vocês adivinhem. Eles já falam, é livro. O último livro que eu comprei, o meu pequenininho de 3 anos, ele pediu para abrir, deixei ele abrir. Aí eu falei, é um livro que a mamãe comprou. Daí achei tão bonitinho, ele falou assim, mamãe, esse livro pode ser meu? Aí eu falei, não, filho, que eu acabei de comprar, eu nem li ainda e tal. Eu expliquei para ele, ele falou, então esse livro pode ser meu e seu? Eu falei, tá bom, pode ser meu e seu. A gente lê junto então. Aí ele ficou todo feliz, ficou com o livro segurando assim, depois deixou num lugar para não estragar. Eu achei muito bacana isso. Mas como eu gosto muito de livros, eu não sou muito fã de e-books, não sou muito fã, já pela questão de pegar, de abrir, de rabiscar, de marcar, de anotar, mas também, principalmente, porque se eu estiver no celular lendo um livro, meus filhos não vão saber o que eu estou fazendo. Então, como eu leio bastante, imagina todos os dias de manhã, meus filhos acordam e eu estou lá no celular. Eles não sabem o que eu tô fazendo, eles sabem que eu tô no celular. Então, o exemplo que eu tô dando é que eu estou no celular. Por isso que eu prefiro livros físicos. Então, quando eles acordam de manhã, eles me veem sentada na mesa com o livro aberto, sem o celular. E isso, eu acredito que faz toda a diferença, tá? Pode haver programas de televisão que você não quer que os seus filhos vejam. Por isso, cabe a você criar diretrizes para o uso da TV. À medida que seus filhos crescem, eles precisam fazer parte desse processo de planejamento. Você precisa criar diretrizes em todo o tempo de tela e o uso de outros eletrônicos até que seus filhos tenham idade suficiente para se envolverem, na criação de diretrizes. Então, enquanto seus filhos forem pequenos, é você que dá as diretrizes. Assim como eu falei, com firmeza, gentileza, não com rudeza, tá? E você vai dar escolhas limitadas para os seus filhos pequenos. Qual desenho você quer assistir?
Escolhe 2 que o seu filho gosta muito, você gostaria de assistir este ou este. Um episódio ou 2, ok? Acabou. Você pode deixar sei lá, um marcador de tempo, um cronômetro, alguma coisa assim, né? Para tocar na hora que der o tempo, deu 15 minutinhos, né? Parou. Não precisa ser, né, igual é na minha casa, que o dia inteiro não pode, né? Na sua casa você pode determinar meia hora por dia, você que vai determinar quanto tempo você acredita que seja bom para o seu filho. Lógico que você não vai colocar 5 horas seguidas, né? Isso é óbvio que não vai ser bom. E outra coisa também, que os aparelhos eletrônicos, eles podem ser sim uma salvação para você em momentos que você realmente precisa. Por exemplo, você precisa ir num lugar urgente e você não tem onde deixar sua criança, para sua criança de repente não atrapalhar as outras pessoas e tal, você libera o celular para ela naquele momento. Só que daí já vai ser um plus para a criança, porque como ela nunca assiste, então você fala, ó, nós vamos em tal lugar, você precisa ficar quietinho, eu vou deixar você assistir o celular, jogar o seu joguinho, naquele momento que estiver lá, por 1 horinha, por meia horinha, enquanto a mamãe resolve algo. Então pode ser inclusive um aliado seu, se você souber usar. Mais uma vez, é você que determina, ok? Use reunião de família, já falamos aqui sobre a reunião de família, para discutir o uso dos eletrônicos e para colocar as diretrizes, para que eles não se sintam assim, é tudo imposto. Ninguém gosta de imposto. Então faça com que participem para que as ideias fluam deles também e não só de você. Sente com seus filhos para planejar com antecedência o que eles vão assistir. E uma coisa bem interessante, faça uma lista de atividades que as crianças podem fazer quando estiverem entediadas e não for horário de usar a televisão nem o celular. Muitas vezes meu filho chega e fala assim, mãe, posso ficar no celular? Eu falo, por quê, filho? Não tem nada para fazer. E aí na hora, às vezes você também não tem ideias, né? Aí você fala, tá, pode ficar, porque você também não tem ideia, ou você não tá com tempo de brincar com seu filho, entende? Pode acontecer, nesse momento eu não posso parar o que eu tô fazendo, mas pega aquela listinha de atividades que vocês fizeram, né, e já tenha em mãos materiais necessários também. De repente, você coloca lá na sua listinha, brincar de massinha, a criança ama brincar de massinha. Tô entediado, tá bom, vou liberar uma massinha para você brincar. Lógico que não vai ser isso o tempo todo, né? Tem outras atividades também. Vamos pintar, uma tinta guache disponível para a criança pintar, outras atividades para que ela possa ter acesso a isso, senão realmente ela vai falar, não tem nada para fazer. Hoje em dia as famílias geralmente têm 1 ou 2 filhos no máximo. Imagine essa única criança num dia de feriado, o dia inteiro em casa, né? E nem pode assistir celular. Ninguém brinca com ela. Não tem uma massinha, não tem uma tinta, não tem um lápis de cor, não tem uma bola, não tem nada, né? Para essa criança se divertir, se distrair. Não tem um parquinho por perto, sei lá, você tem que fazer um planejamento. Também não deixa tudo por conta da criança, que é muita coisa para ela, né? Você precisa estar junto fazendo esse planejamento. Converse com as crianças sobre as qualidades viciantes da TV e dos videogames, para que elas saibam por que você está preocupado, para que ela não ache que você é uma chata. A mãe não deixa nada, nem entende por que você não está deixando. Explique para os seus filhos o que isso faz com a mente deles. Eu sei que eles não vão entender plenamente, mas pelo menos vão ter uma noção do que está acontecendo, e quando eles forem amadurecendo, forem crescendo, eles vão entender melhor o porquê das coisas. Deixe as crianças saberem que precisam configurar um rodízio para compartilhar videogames ou escolher canais para assistir. Se eles brigarem por isso, desligue o equipamento e deixe-os saber que podem tentar novamente mais tarde, ou você escolherá até que eles criem um sistema de compartilhamento. Isso quando tem mais de um filho em casa, né? Às vezes pode acontecer de um quer assistir uma coisa, outro quer assistir outra. Engraçado que eu não tinha esse problema em casa quando nós tínhamos só a TV a cabo, e daí eles assistiam Nick Jr. Era só o Nick Jr., não tinha briga, gente. Sentava os dois e assistia Nick Jr. Aí nós compramos uma TV Smart, aí tem acesso a YouTube, o YouTube foi que acabou com tudo, né? A partir do momento que eles descobriram que tinha acesso ao YouTube, pronto, cada um quer assistir uma coisa, vira um brigueiro, briga por causa de controle, briga por causa de tudo. E aí o que eu fazia? Fazia exatamente isso, desligava a TV, vamos brincar lá fora. Não vai mais assistir televisão.
E aí você coloca umas regras, né? Quando vocês estiverem prontos, quando vocês sentarem e decidirem o que vocês vão assistir, a gente pode voltar a conversar. E geralmente eles fazem isso rapidinho, tá? Quando eu falo assim, ó, a hora que vocês decidirem o que vocês vão fazer, vocês podem assistir. Os 4 fazem uma reunião, eles até falam, reunião, gente, reunião, reúne todo mundo, o que nós vamos assistir e tal, eles decidem, aí chegam e falam, mãe, a gente já decidiu. E aí tá resolvido o problema. Você não precisa ficar resolvendo o problema o tempo todo. Joga para eles resolverem. Deixa eles pensarem, deixa eles encontrarem soluções. Eles vão se sentir empoderados, não só pelo fato de encontrar a solução, mas por chegar para você e falar assim, mãe, a gente conseguiu resolver. Isso empodera a criança. Ela sente que ela pode, que ela também consegue resolver problemas, que ela também consegue dar soluções. E aí você acata as soluções que elas derem, geralmente são bem sensatas, tá? Para você que acha que isso não é legal, tenta fazer com seus filhos, você vai ver o quão sensatos eles são ao escolher as suas soluções. Lembre-se de que qualquer atividade pode se tornar viciante além dos eletrônicos, ok? Então não exagere em nada. Conheça a diferença entre um interesse e um vício. Conheça a diferença entre o seu filho estar interessado e estar viciado em algo, ok? Acho que é isso por hoje, já deu bastante, foi bastante informação, né? Mas tenha em mente o seguinte, não é um problema só seu, tá? Você não é uma péssima mãe, um péssimo pai porque você não consegue colocar limites. Isso faz parte do processo, você tá dando o seu melhor e agora que você tem informação, você pode fazer melhor ainda. Não se sinta culpado ou culpada porque, o meu filho, ele está viciado, ele está tendo crise de abstinência, ele está hiperativo por causa das telas que eu coloquei para ele desde os 6 meses de idade e eu não sabia que fazia mal. Ok, já foi, tá bom? Combinado? Tudo tem jeito, dá pra gente melhorar sempre. Aquilo que passou, passou. Você não tinha essa informação, não se sinta culpado, não fique com remorso, apenas mude daqui pra frente. Vá mudando aos poucos, tá bom? Vai surgir o resultado, vai fazer diferença, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha e deixa nos comentários se você gostou, se foi útil pra você essa informação e se tá fazendo a diferença. Você tá vindo aqui no canal assistir os vídeos, beleza? Muito obrigado, bom feriado e até a próxima!